Daft Punk. Carol, o que você lembra? Vamos abrir a tua gavetinha de Daft Punk. Que memórias visuais, sonoras te vêm? Qual foi a primeira vez que você ouviu falar deles? A pergunta vale para todo mundo que está assistindo também. Cara, não sei quando foi a primeira vez que eu ouvi falar deles. Eu sei que eu tive um CD deles, que eu tava até procurando aqui o nome, que eu não me lembro do nome. Era um dos mais. Ai, que É o que saco ficar tem procurando, né? Around the World, É o que Around tem the World. Giorgio by Moroder, que ele fala When I was 16, when I started really to play the guitar. E eu amava essa música e ninguém suportava na minha casa, ninguém suportava. Então eu esperava, quando eu estava sozinha, pá, eu punha. Era um período em que não existia Alexa. Essa semana a Alexa aqui em casa foi só Alexa. Play Toca Daft Daft Punk. Punk. Mas nessa época eu não tinha, e eu punha o CD. E aí, essa era a minha música favorita. Putz, e depois Starboy, porque eu adoro essa pegada, mas na minha casa o povo não curte. Então sempre foi uma coisa que eu tive que ouvir quando não tinha mais ninguém. Porque eu não gosto de ouvir e ser xoxada enquanto eu tô ouvindo, que tira, né, o prazer de você ouvir a música. Mas uma That's memória que true. eu tenho muito legal, uma memória super recente, que eu fui na Sennheiser, no escritório da Sennheiser aqui no Brasil, da marca de fones e de equipamento de áudio, e eu tive uma conversa super legal com o Daniel Reis, que é CEO da Sennheiser, e ele foi a pessoa que começou, que montou o primeiro estúdio de áudio imersivo no Brasil. E é lá no prédio que ele tem os equipamentos da Sennheiser. E ele me levou nesse estúdio. E aí ele falou, vou botar, porque eu falei, eu nunca ouvi áudio imersivo, né? Gostaria, mas nunca tive oportunidade. Não, vamos lá, você vai ouvir. E daí ele me levou no estúdio dele, pôs a minha cadeira lá num lugar da sala, não mexe, é aqui. Pôs o fone e falou, escolhe uma música. E aí me deu, a gente estava numa fase que, aliás, até essa fase persiste, que meu filho tá Bob Marley. Só quer ouvir Bob Marley. Então ele falou, fala uma música. Eu falei, cara, qualquer coisa menos Bob Marley. Eu não aguento mais. E ele pôs exatamente essa música. E essa foi a primeira música que eu ouvi em áudio imersivo, que é uma loucura, Que né? Porque, cara, demais. é um baita som. E aquilo vinha de. E eu falei, Daniel, nunca mais na minha vida eu vou ouvir essa música do mesmo jeito. Porque é um negócio que eu já gostava na hora que eu pus. E depois ele pôs várias outras, mas essa marcou por causa disso, porque ele não sabia que eu curtia, sempre foi uma das minhas músicas favoritas, e ele botou lá e eu pude escutar numa qualidade assim que eu nunca na minha vida imaginei que eu ia conseguir escutar. Então, acho que essa é a minha memória mais forte, assim. É uma palestra aquela música, né? Cara, é demais aquilo. Não, tô brincando. Não, É, é é demais demais. Não mesmo. me Aquele zoa, disco é muito César, porque bom. eu vou te fazer assistir um episódio inteiro da Caverna do Dragão. I take it back. I take it back. Então, você tocou aí numa questão crucial do Daft Punk, que é o compromisso com o som, o compromisso com a pesquisa sonora, o compromisso com a experimentação sonora, a reverência a grandes mestres, né? Tipo Giorgio Moroder. Quem é Giorgio Moroder? Ele é um dos magos aí da disco music, um dos grandes introdutores dos sintetizadores na disco music. Produziu grandes artistas como foi a Summer ou a Diana Ross que fez o I Feel Loved? Ai meu Deus, vamos lá, trivia. Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi a Summer, né? I Feel Loved. Eu quase cantei um pedacinho, mas aí eu me Summer, a contive, eu tô Summer. melhorando. A Dana Summer, yeah. Então, e naquele disco é legal porque eles trabalham fazem muitas colaborações, né? Esse disco que a Carol tá falando chama-se Random Access Memories, né? A sigla é RAM, que é uma Perfect. brincadeira. E é legal porque foi o último disco de estúdio deles, assinado como Daft Punk mesmo, e que eles fizeram eles foram pro analógico. Eles foram pro analógico, para os instrumentos. Tem muita pouca
perversão eletrônica, muita pouca distorção eletrônica, que sempre foi uma marca do Daft Punk. E é um disco em que eles se propuseram a, como é que eu vou dizer assim, fazer uma pesquisa de loops, mas tocando tudo ao vivo, assim, né? Tudo no analógico, assim. É um disco impressionante. Eu acho que é uma boa, é um excelente último disco para um artista do quilate do Daft Punk, porque mostra realmente esse compromisso e é um final de curva de discos, assim, um final de discografia que mostra realmente ao que eles vieram, né? Esse é o mesmo disco que tem Get Lucky, né? Esse aí. Que também é uma faixa que não só foi premiada, mas é uma faixa que eu acho que o maior prêmio dessa faixa é o fato de que ela está gravada no cérebro de todos os humanos do planeta, né? De verdade, assim. No Não, meu, com não tem, certeza. pois é, não tem quem não conheça, né? É uma música que realmente marcou, é uma música que eles fizeram com o Pharrell Williams, que também é outro cara que também cresceu ali no showbiz mais ou menos na mesma época que eles, ali em 90 e pouco, né? Alguém mandou algum comentário aí de memórias do Daft Punk? Vamos dar uma olhadinha só. Só vi pessoas entrando, mas não vi comentários ainda, não. Tá, deixa E suas o memórias. vídeo, né, César? Desculpa, gente. Deixem suas memórias do Daft Punk aqui para a gente poder compartilhar. Cortei o César. Mas queria falar do vídeo que eles fizeram, né, para anunciar. Que vídeo foi esse, né? Conte-me, como você se sentiu? Drama, né? Bastante drama, né? Total, nossa, total. E a explosão, muito, muito forte, muito dramático, muito emocional, Humano, muito né? Bem humano, né? muito combinando com a proposta deles, irreverente e com essa sensação, os caras explodiram, acabou. Né? Acho que a minha sensação quando eu assisti foi, não tem volta, não tem revival, é realmente assim, acabou, isso aqui não tem mais, isso aqui zerou. Então foi uma sensação de, nossa, esses caras são foda, e ao mesmo tempo aquela tristezinha, assim, de, puxa, quem perde é a gente, né? Pra mim foi esse gostinho. Deles ou não? Eu não sou do show, né, César? Eu sou do... É verdade. Infelizmente. Esse é um show que eu fico tristinho, assim, de não ter tido a oportunidade de ver. Enfim, uma coisa interessante do Daft Punk é que eles estão muito bem documentados em audiovisual, né? Esse vídeo do epílogo que eles lançaram, eles soltaram no YouTube agora segunda-feira, mas é um vídeo que faz parte de um filme que eles lançaram deixa eu ver a data aqui, é bastante cola para falar de Daft Punk, porque é uma história... Toda uma pesquisa. É uma história detalhada, e eles valorizavam muito esses detalhes. É um filme chamado Electroma, filme que foi lançado em 2007, foi dirigido pelo Guy Manuel, que é um dos integrantes, né, e a cinematografia é do Bangalter, que é o outro robô. Então, é um filme feito por eles, né? E é um filme cabeção mesmo, é um filme silencioso, com trilhas... E engraçado que no filme não tem música deles no filme, né? Foi uma proposta de compromisso com o cinema mesmo. Eles são caras muito interessados na história do cinema, sempre se envolveram com diretores renomados, Roman Coppola, Spike Jonze, desde o começo da carreira dele, sempre tiveram essa relação muito próxima com o cinema. E tem esse filme que se chama Electroma, quem puder procure, vale muito a pena, é um longa-metragem em que eles estão visitando
uma cidade de humanos. Na verdade, é uma história bem abstrata, assim, eu acho que o que eu falei agora é uma descrição bem grosseira, assim, eles explodem o volume do abstrato, assim, nesse filme, mas é um filme em que eles visitam uma cidade de humanos e as cabeças dos humanos são de plástico. E desde o começo fica essa questão, assim, a gente é robô, mas quem que é mais robô, assim, a gente ou vocês, né? É fantástico, assim, tem cenas maravilhosas, a montagem das cenas é minuciosamente desenhada, e daí o final do filme é esse vídeo, o epílogo, em que eles tiram a máscara e pegam fogo e explodem, né? Você vê as entranhas da face do robô, aquilo é demais, né? As vísceras do robô, assim, aquilo é muito, muito bacana. Antes disso, eles já tinham lançado um outro filme chamado Interstellar 5555. Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, a história do sistema estelar secreto, que é um filme de anime lançado em 2003 para acompanhar o disco Discovery. Foi o segundo disco de estúdio deles, chamado Discovery, e é um anime que tem One More Time, que é a segunda música One que more está time. tatuada nos nossos neurônios também, né? Quem sabe essa é até um pouco mais que Get Lucky, né? Eu Não sei. acho. Eu ia te falar que essa pra mim, ó, número one. One More Time foi realmente o filme começa com One More Time e daí tem toda uma narrativa e quem puder também vá atrás. A narrativa é fantástica, tem muitos easter eggs, tem uma relação muito interessante entre os visuais e as cenas de cada cena do filme é uma faixa do disco. E aos poucos você vai percebendo que são faixas de um vinil que tem uma criança escutando aquele vinil no filme. Então tem pequenas dicas visuais de que aquilo ali é um vinil que está sendo ouvido, que é o sonho de uma criança. Enfim, é fantástico. Que lindo. É mais uma história maravilhosa. Eles tiveram a oportunidade de, nesse filme, trabalhar com uma equipe de produtores de anime que também eles eram fãs. Então tem o Leiji Matsumoto, Kazuhisa Takenouchi, o Hirotoshi Hisen e Daisuke Nishio. Então são eles da Toei Animations, que também é uma empresa de animação que trabalha com muitas das animações que a gente sempre acompanha desde criança. Então esse é mais um exemplo do compromisso deles com o filme e com a criação de uma narrativa, né? Então a gente tem as narrativas dos filmes e a gente tem a narrativa deles, né? Que também é uma narrativa fantástica. Eles tinham essa história de usar sempre a máscara, né? Então eles iam em festas com a máscara, eles iam em premiações com a máscara. Eram máscaras funcionais mesmo, eles conseguiam usar aquela máscara e transitar pelos lugares com todas aquelas luzes funcionando e tudo mais. Então tinha essa história dos robôs, né? E os colaboradores também eram incentivados a incrementar essa narrativa com histórias fantásticas das colaborações com ele. Tem uma entrevista com o Pharrell Williams, quando eles estavam fazendo Get Lucky, que ele conta, e é isso que ele conta, e ele não conta mais nada, de que eles ligaram para ele, disseram vem aqui, aí ele chegou lá, eles deram uma pílula, ele dormiu, acordou num lugar fantástico, tocando som com eles e não lembra de mais nada. Isso é o Get Lucky. Então essa é a história de Get Lucky, essa é a história oficial de Get Lucky, né? E isso é legal porque eles sempre foram continuarão sendo daqui para frente pessoas muito inteiradas do funcionamento do showbiz. Então eles sabem como criar essa narrativa, né, como poucos artistas conseguiram até hoje. E eu quero puxar aqui
a origem do nome, que é uma origem muito curiosa. Eles tinham uma banda chamada Darling. Deixa eu pegar a minha cola aqui. Antes de existir o Daft Punk, eles tinham uma banda chamada Darling, que era uma coisa de uma banda com guitarras, um som bem rock and roll, assim, alegrinho rock and roll. E daí eles lançaram esse som, deixa eu ver aqui a data, 92. Então eles formaram essa banda junto com o Laurent Brankovitz, que foi um cara que depois formou o Phoenix, que é uma outra banda francesa bem importante. Eles tinham essa banda e daí eles lançaram as músicas, e a Melody Maker, que é uma revista super respeitada de reviews de música, ouviu e lançou uma resenha super negativa, dizendo que a música era um Daft Punk trash. Então, era um lixo Daft Punk. Então, foi o adjetivo que ele usou para falar mal da música deles. Daft é como se fosse bobo, inocente, bobagem, assim, né? Daft Punk trash. E eles gostaram daquilo, resolveram incorporar aquilo, né? Se empoderar desse xingamento, e começaram a história deles de pesquisa sonora e de aprofundamento numa ideia que virou o Daft Punk, né? Então, esses caras mascarados, com essa narrativa única, que inclusive levou eles para dentro do Tron, que é o projeto da Disney, o segundo filme da saga do Tron. Eles fizeram toda a trilha do filme e eles aparecem no filme tocando numa festa, né? Você viu esse filme, Carol? Não vi esse filme, mas já fiquei com vontade de ver agora. Tem o primeiro Tron, que foi feito... deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus. O primeiro filme do Tron saiu em Imagina 82. se isso fosse há 30 anos atrás, você ia estar com as Barças lá procurando. Quando saiu o primeiro... folheando enciclopédias, E daí a Disney lançou o segundo Tron, que daí tem a trilha do Daft Punk, e eles tocam numa festa, uma festa que tem uma luta super coreografada, e eles estão lá discotecando na festa, assim, é muito bacana. Então, foram incorporados para essa história. Então, mais um ponto em que eles entram aí como personagens de uma narrativa. Eles interligam muito a narrativa deles com narrativas fantasiosas. Outro exemplo é quando eles produziram Starboy, que você falou do The Weeknd, né? No videoclipe de Starboy tem um easter egg bem divertido, assim, que tem um quadro. Ele tá lá, o Weeknd tá numa casa que supostamente é a casa dele, é uma casa super rica, assim. Que ele tá quebrando tudo com uma cruz, não é? Ele tá segurando uma cruz e tá quebrando geral com a cruz. Tá quebrando os objetos de luxo lá da casa, e tem um quadro gigante, assim, numa parede, que aparecem os robôs do Daft Punk vestidos como compositores clássicos, assim, né? Então eles estão posando no quadro, assim. Então é mais um ponto, assim, que contribui para essa narrativa fantástica deles, né? Outros pontos aqui que eu levantei, que eu acho que é interessante a gente comentar. Eles lançaram um disco ao vivo chamado Alive. Eu acho que foi em 97, deixa eu ver. Alive, Daft Punk. Não foi. Foi 2007, perdão. 97 foi o início da carreira deles. Foi em 2007, eles lançaram esse disco, e o registro em vídeo desse show, ele é feito de 250 câmeras de fãs que estavam filmando o show ao vivo. Inclusive dá para conferir a versão de Harder, Better, Faster, Stronger no YouTube. Esse videoclipe ele é montado em cima de imagens de Cybershot na época.
E assim, dá pra ver que são bem imagens tremidas, né? De quem tá assistindo a coisa ali. E é bem bacana, assim, porque eles são um tipo de artista que tem um controle da narrativa visual tão absoluto e tão minucioso, e de repente, pro registro do show ao vivo, é, por um lado parece ir contra, mas na verdade contribui para intensificar essa narrativa pela perspectiva de quem vê um show. Então é muito bacana, assim, você quer saber como é um show nosso? É assim que as pessoas veem. Então você tem o ponto de vista da arquibancada, o ponto de vista de quem está na frente, a luz toda estourada, né? Aquele cenário triangular, maluco, né?